Pode fazer, William, aquele fundo lá do Tu És, tá? Isso. Pegar algumas partes dessa mensagem, porque essa mensagem ela é muito forte. Depois você vê se está funcionando para mim. Isso. João capítulo 11 e versículo de número 1 para o nosso coração. Amém? Lembrando as mães, que nós vamos depois tirar foto com todas as mães. A gente preparou alguma coisa ali, o pessoal está organizando. E a mesa do café da manhã não foi tirada ainda, porque ela vai ficar até depois do culto. Então você que é mãe, pai também, que não conseguiu tomar café antes do culto, a mesa vai estar lá com coisas boas. E as mães tirar uma foto, todo mundo juntos lá depois. Amém? João capítulo 11, está dando certo aí depois? Vamos ler o versículo 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E você diz amém. Jesus, ele realizou muitos milagres. Em João, no último capítulo, o discípulo João, apóstolo, ele escreve dizendo: se pegar todos os livros do universo para tentar escrever os milagres que Jesus fizera, nem todos os livros do mundo daria para comportar a quantidade de milagres. Foram mais milagres do que existem livros que Jesus fez. 3 anos e meio apenas de ministério. A Bíblia relata apenas alguns deles. Existiram outras ressurreições na Bíblia, e também que não estão escritas na Bíblia, feitas por Jesus. Mas a mais famosa delas, eu diria que é a de João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Em algum momento da nossa vida, nós iremos precisar de uma ressurreição. Em algum momento da nossa história, nós precisaremos de uma ressurreição. E quando eu falo de ressurreição em nós, em ressurreição em áreas ou alguma área da nossa vida. Alguém entrou por essas portas e você precisa de uma ressurreição sentimental. Alguém entrou por essas portas e você precisa de uma ressurreição financeira. Alguém entrou por essas portas e você precisa de uma ressurreição familiar, uma ressurreição espiritual. Em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa vida, nós precisaremos de uma ressurreição. E o que acontece em João capítulo 11 é justamente o milagre de ressurreição. Jesus, ele ressuscita em João 11 o seu melhor amigo. A Bíblia diz que o relacionamento, o contato, a relação entre Jesus e Lázaro, Lázaro e Jesus, não era uma relação, por exemplo, de servo e senhor. Não era uma relação de, por exemplo, um servente e um mestre, um patrão. Não. Era uma relação de amigo. Lázaro era amigo de Jesus e Jesus era amigo de Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Pegue na mão de alguém e diga assim: ó, Jesus amava Lázaro. Em poucas vezes na Bíblia você vai ler dizendo que Jesus amava. Mas em João capítulo 11 a Bíblia faz questão de mostrar, de
de deixar escrito. Jesus, ele amava Lázaro. E eu acho incrível que Jesus, ele escolhe para ser o seu melhor amigo alguém que não tem tanta expressão na Bíblia. Porque Lázaro aparece uma única vez na Bíblia. Jesus, ele escolhe para amar e dizer que ama alguém que não tem tanta expressão na Bíblia. Porque Lázaro aparece apenas uma vez. Jesus amava alguém que não aparece tanto na Bíblia. Alguém que não aparece tanto nas histórias bíblicas. E quando eu vejo isso, eu consigo entender que Jesus, ele é especialista em escolher e ter grandes propósitos na vida de quem não tem tanta expressão. Se você pegar Lázaro, ele não tem tanta expressão bíblica, mas era alguém que Jesus diz: eu amo, é meu melhor amigo. Jesus, ele pega pessoas sem expressão. Se nós caminharmos mais um pouco, nós vamos ver Jesus também escolhendo alguém que a sociedade repugnava. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele entregou a chave da igreja, o primeiro pastor, depois de Cristo, que a igreja católica chama de o primeiro papa. Jesus entrega a chave da igreja na mão de um homem problemático, de um homem que não tinha expressão, de um homem que não tinha qualidades que pudéssemos olhar e dizer: esse é o cara. Pedro era sanguíneo, era estourado, era um homem difícil de lidar, era um homem que não tinha expressão, era um homem que era problemático, mas Jesus, ele pergunta para ele: você me ama? E ele diz: eu te amo, Senhor. Você me ama mesmo? E ele diz: eu amo, Senhor. Jesus pergunta pela terceira vez: você me ama mesmo, de verdade? Ele começa a chorar, porque ele não estava entendendo porque que Jesus estava perguntando tantas vezes. Ele chora e ele diz: Senhor, eu não consigo entender porque que o Senhor está perguntando tantas vezes. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Eu imagino Pedro: Senhor, eu? O Senhor tem 70 que deixou a vida para seguir o Senhor, e o Senhor está escolhendo eu, o problemático. O Senhor tem uma multidão que te acompanha, e o Senhor está escolhendo eu, o mais difícil. Jesus diz: é você que eu quero, é você que eu escolho. Pegue na mão de alguém e diga assim: ó, se Jesus, que é Jesus, escolheu Pedro, o problemático, diga: escolheu você, o difícil, a difícil. Diga: quem sou eu para interferir? Sabe qual é o problema da geração de hoje? É que ela fica querendo interferir nas escolhas de Deus. É aquela pessoa que diz assim: por que Deus escolheu ela? São aquelas pessoas que dizem: por que Deus escolheu ele? Querem interferir nas escolhas de Deus. Eu imagino naquela época as pessoas dizendo bem assim: ó, por que Jesus está escolhendo Pedro? Tem tanta gente melhor aí, tem tanta gente mais evoluída, até espiritualmente, que a gente tem essa concepção, né? De que para Deus escolher tem que ser alguém muito evoluído espiritualmente, é ou não é? Tem gente que pensa assim: eu acho que o pastor Eric vive de joelho o dia inteiro. Aí, pensou errado, irmão. Eu acho que o pastor Eric jejua toda semana. Eu acho que tem gente que pensa que para Deus escolher alguém tem que ser alguém muito evoluído espiritualmente. Me mostra na Bíblia Pedro evoluído espiritualmente. Ele não sabia nem orar. Em Mateus capítulo 6, os discípulos vieram em Jesus e falaram: Senhor, a gente está com um problema. E Jesus, pensando que era um negócio grandioso, e Jesus: qual é o problema de vocês? Senhor, a gente não sabe orar.
escrito. Senhor, nos ensine a orar. Eles não sabiam nem orar. E tem gente que pensa que para Jesus escolher tem que ser alguém muito evoluído espiritualmente. No dia que Jesus vai morrer, eles não sabiam orar 1 hora. Tem gente que pensa, para Deus escolher tem que saber orar umas 6 horas seguidas. Tem que ser alguém de muita oração. Tem que orar umas 6 horas de joelho. Só alguém assim que Deus escolhe. Eles não conseguiram orar 1 hora. Jesus está indo morrer. Aí Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Jesus pensou, são os 3 melhores que eu tenho. Era de verdade, os 3 melhores que Jesus tinha. Jesus disse, eu vou levar os 3 top para orar comigo. Mas os 3 tops de Jesus não sabiam orar 1 hora. Jesus dobrou os joelhos e Jesus disse, vocês vão para lá e eu fico aqui. Vamos orar. Eles, vamos. 60 minutos depois, Jesus levanta da oração. Quando Jesus vê, os 3 estão dormindo. Jesus acordou os 3 falando, acordem. Vocês não podem orar 1 hora comigo? Pegue na mão de alguém e diga assim, ó, Jesus não escolhe gente de alto nível espiritual. Quem me ouve, diga amém. Isso aqui, pode aplaudir, é para Jesus. Isso aqui quebra essa teoria de que as pessoas têm que ser alguém muito elevado espiritualmente. Jesus escolheu Pedro, problemático, o cara difícil, o cara sanguíneo, que caminhou 3 anos e meio com a paz e vivia atribulado, nervoso. Porque no dia de Jesus morrer, Pedro, ao invés de mostrar o que ele aprendeu, por exemplo, aprendi a ser um cara controlado, aprendi a ser um cara manso, eu era bravo, hoje eu sou manso. Não, no último dia, no dia de mostrar o que ele aprendeu, a Bíblia diz que quando foram prender Jesus, ele pegou uma espada de um soldado para matar um dos caras que queriam prender Jesus. Jesus interferiu dizendo, peraí Pedro, não é assim não, meu filho. 3 anos e meio caminhando comigo e tu ainda quer matar os outros? Acabei de entregar a chave da igreja para você. Tu é pastor, Pedro. Querendo matar os outros, não pode não. No dia de mostrar o que ele aprendeu, deu errado. E é o cara que Jesus escolheu. Agora, perceba, Jesus não escolhe pelas qualidades, porque se for pelas qualidades, deu ruim. Jesus não escolhe pelo alto nível espiritual, porque se for pelo alto nível espiritual, também deu ruim. Ninguém consegue entender quais são os parâmetros que Jesus usa para escolher. Ninguém consegue entender qual é a régua que Jesus usa para medir. Ele escolhe Pedro, sem expressão. Ele ama Lázaro, sem expressão. A Bíblia diz que esse amigo, o que Jesus amava, ele estava enfermo, ele estava doente. Dá um tapinha na perna desta pessoa e diga assim, ó, aqueles que Jesus ama, também fica doente. É. Aquele que Jesus ama também fica doente. Jesus amava Lázaro. E aquele que Jesus ama também fica doente. Não é porque Jesus ama que nunca vai adoecer. Não é porque Jesus ama que nunca vai adoecer. Perceba que mesmo Jesus amando, coisas irão acontecer, situações irão vir. Mesmo Jesus amando, problemas e grandes dificuldades também irão surgir, irão aparecer. Talvez um pensamento errado que você tinha era, vou firmar agora, e agora só vai dar tudo certo. Um pensamento errado que talvez você tinha, vou pegar firme agora, e agora vai ser um jardim na minha vida.
Tem gente que vem com esse pensamento. Não, eu preciso de uma igreja, irmão, porque está tudo dando errado. É ou não é? Eu preciso de uma igreja, eu preciso de um lugar para rezar. Porque está tudo dando errado, não é possível. E a pessoa vem pela motivação errada, se esquecendo que os amados de Jesus também adoecem. Lázaro é um dos caras, para não dizer o único, que Jesus, ele disse, eu amo. E o cara que Jesus disse, eu amo, ficou doente. Tem pessoas que vêm pensando, eu vou firmar, eu vou estar firme, porque eu estou cansado de doença, estou cansado de problema. Aí vem Jesus e nos mostra que aquele que ele ama também fica doente. Então não é por isso que eu estou aqui. Não é por isso que nós estamos aqui, porque nós não devemos seguir e servir a Jesus por aquilo que Ele dá, mas devemos servir e seguir por aquilo que Ele é. Porque aquele que serve e aquele que não serve vai ficar doente. Aquele que está aqui e aquele que não está vai ficar doente. Nós não seguimos ou servimos por aquilo que Ele pode oferecer, não seguimos ou servimos pelos benefícios, nós o seguimos e o servimos por aquilo que Ele é. E a Bíblia diz que Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é um Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. Lá em Malaquias diz, então vereis a diferença entre o que serve e aquele que não serve. Quais são, pastor, as diferenças daquele que serve e daquele que não serve? Eu vou listar apenas duas para você. A primeira diferença: quem não serve não vai ser salvo, quem serve tem a salvação garantida. Eu vou te falar a segunda: quem não serve e quem serve passa por problemas, mas quem não serve passa e não tem garantia de vitória. Agora aquele que serve passa pelo problema, mas tem a garantia da vitória. Quantos podem aplaudir e glorificar o nome de Jesus? Ei, os amados de Jesus também ficam doentes, mas no final são curados. E se morrer, pastor, se morrer e tiver promessa, Jesus ressuscita. Porque quando forem Jesus falar, disseram, mestre, Lázaro, seu melhor amigo, aquilo que o Senhor ama, está enfermo. Jesus disse, a enfermidade não é mas para a glória para que o Filho seja manifestado nela. Ok? Voltaram para casa. Quando chegaram em casa, depois do que Jesus disse, Lázaro estava morto. Primeiro dia de morto. Não vamos enterrar não, deixa aí. Porque o espírito pode estar perambulando por aí, pode voltar no corpo. Era o que eles acreditavam. Primeiro dia não ressuscitou, o espírito não voltou. Segundo dia, Jesus está comendo, brincando com os discípulos, lá em Jerusalém. E eles estão em Betânia, preocupados. Quando você for em Israel, você vai ver a diferença. Dá para ir andando de Jerusalém para Betânia. Só que Jesus, ele disse assim, não vou não. Mas mestre, falaram que deixa lá. Segundo dia, estão esperando, o espírito vai voltar. Lázaro continua morto, o espírito não volta. Terceiro e último dia de espera. Se não ressuscitar hoje, se o espírito não voltar hoje, nós sepultamos. No terceiro dia o espírito não voltou, Lázaro não reviveu. Marta, Maria, sabe o que disseram? Acho que Jesus mentiu para a gente. Eu acho que ele errou. Alguém pegou e disse, talvez ele nem seja o Messias. E vocês estão acreditando, porque ele disse que a enfermidade não era para a morte. E quem ele disse que não ia morrer, morreu. Está todo mundo decepcionado com Jesus. E cá para nós, existem situações na sua vida
que acabam te remetendo a uma decepção até com Jesus. Eu vou te explicar. Quantos aqui nunca receberam uma palavra dizendo que algo iria dar certo, e ao invés de começar a dar certo, foi pior? E quantos aqui não se decepcionaram dizendo, poxa, Deus usou o profeta falando que ia dar certo, foi pior? Ou quantos aqui não criaram expectativa positiva e o que aconteceu foi negativo? E você disse, poxa, eu estava com tanta expectativa positiva, tantas palavras foram lançadas dizendo que iria dar certo e deu errado. Assim estava Marta, Maria e muitas pessoas. No terceiro dia foram sepultar. No quarto dia Jesus disse, agora gente, vamos levantar e vamos lá para Betânia, porque eu preciso fazer um milagre na vida de Lázaro. Alguém disse, mestre, fiquei sabendo que ele morreu. Hoje é o quarto dia, ele já está sepultado, já deve estar cheirando mal. Jesus disse, ele não está morto, ele está dormindo. Pega na mão de alguém e diga, porque o que é morte para você é sono para Jesus. O que é morte para você é sono para Jesus. Alguém entrou por essas portas dizendo, morreu, não tem mais jeito. Jesus está dizendo, está dormindo e eu vou despertar. Alguém entrou por essas portas dizendo, acabou, chega, está morto, já está até sepultado. E Jesus está dizendo, morreu não, está dormindo, eu vou despertar. Eu preciso dizer algo para quem tem mãos erguidas. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã e Ele está pregando na minha boca para poder lhe dizer coisas que você está julgando mortas na sua vida. Assim diz o Senhor, está apenas dormindo. E nesta manhã de Santa Ceia eu vou despertar. Quem pode aplaudir e glorificar o nome dele? Não, quando você for lá ano que vem, você vai ver, a única dificuldade é o sol. Nós fomos andando de Jerusalém para Betânia. Eu olhava para Arlanda e eu falava, amor, não dá não, como é que Jesus aguentava andar num sol desse? Mas dá para chegar. E quando nós chegamos, eu entendi por que Jesus ele não quis ir no terceiro dia. Porque se Jesus quisesse, ele chegaria no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, tranquilamente. Mas eu entendi porque ele não quis chegar no terceiro dia. Porque a crença dos judeus era, até o terceiro dia, o espírito está vagando. E o espírito pode voltar para o corpo a qualquer momento. Jesus disse, se eu for no primeiro e ressuscitar, vão dizer, não foi Jesus, foi o espírito que voltou. Se eu for no segundo, não vão dizer, foi Jesus. Não, vão dizer, foi o espírito. Se eu for no terceiro, a mesma coisa. Jesus disse, eu vou no quarto dia, para que ninguém pense, foi o Espírito. Porque para Deus, nada é impossível. Para Jesus, tanto faz chegar no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Para ele, tanto faz. É tanto que quando ele chegou em Betânia, que ele foi até o cemitério, Marta, Maria disseram, agora que o Senhor vem, já está morto faz 4. Jesus disse, não está morto, só está dormindo, eu vou despertar. Tá bom, então desperta, Jesus. A Bíblia diz que Jesus, a primeira coisa que ele fala, tirai a pedra, tirai a... Por quê, pastor? Não existe milagre sem que primeiro a pedra seja removida. Eu estou arrepiado aqui, eu preciso falar isso. Tem algo profético na vida de alguém. Deus está tirando todas as pedras que tem te atrapalhado de viver o milagre que Ele tem para a sua vida. Deus está lá, manda lá, bachurianda.
Deus está removendo todas as pedras que tem te atrapalhado de viver o que Ele tem para a sua vida. Assim diz o Senhor, não se assusta, pedras começarão a ser removidas depois dessa manhã. Quem recebe isso, glorifique ao nome de Jesus. Pessoas que são pedras serão removidas. Pedras que há em situações serão removidas. Porque não existem milagres sem que antes a pedra seja removida. Quando eles removem a pedra, Jesus vai gritar, agora sim, Lázaro! Por que Jesus fala o nome Lázaro? Porque lá era um cemitério, lá era um Se Jesus dissesse, defunto! Irmão, ia acontecer uma bagunça ali. Ia aparecer filme de terror. Então Jesus falou o nome. Lázaro, vem para fora. Esses dias eu vi um pastor falando, Lázaro, sai para fora. Tem como sair para dentro? Não sabia. Então, pois é, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Só que tem um detalhe. O túmulo daquela época tinha uma escada. As pessoas pegavam o corpo, desciam uma escada e colocavam o corpo em cima de uma pedra fria. E Lázaro, a Bíblia diz que ele estava todo enrolado por panos. Aqui acontecem 2 milagres. O primeiro, quando Jesus diz Lázaro vem para fora, Lázaro vai vir. Só que acontece o segundo milagre. Como é que Lázaro subiu assim? Tem como? Humanamente falando. É como se quando Jesus disse Lázaro vem para fora, a mão do Senhor ou os anjos dele pegassem o corpo de Lázaro e colocassem ele na porta do sepulcro. Porque a Bíblia diz que quando Jesus gritou Lázaro vem para fora, aquele que estava morto, sepultado, apareceu na porta do sepulcro e todos glorificaram a Deus. Eu preciso dizer isso para alguém. Tudo que está sepultado, Jesus está hoje tirando do sepulcro. Casamentos, família, vida financeira, saúde, ministério, vida espiritual. Eu não sei o que está morto e sepultado na sua história, mas o Senhor manda lhe dizer: você não entrou aqui por acaso, fui eu quem te trouxe aqui neste culto. E a palavra de Deus para a tua vida é: você não sairá daqui com nada morto na sua história. Eu estou ressuscitando tudo. Quantos creem no milagre, aplaudem, glorificam o nome dele. Crê nessa promessa? Se coloque de pé. Levante as suas mãos, feche os teus olhos. Tem algo que eu disse aqui e faz sentido para você? Se tiver, comece a orar agora. Se existe algo que eu disse e você crê que foi Deus falando para a sua vida, comece a orar neste momento. Vai orando. Ore, fale com Deus. Ele quer ouvir a tua voz. Aumenta só um pouquinho o fundo musical. Já já nós iremos louvar. Mas pode aumentar esse fundo, porque aqueles que Deus falou contigo, eu quero que você ore agora. Fale com Deus. Isso. Ele quer ouvir a tua voz nesta manhã. Ele está dizendo para você: estou ressuscitando tudo que morreu na sua vida. Ele está dizendo para você: eu te amo, mas mesmo eu te amando, você ficará doente em algum momento. Mas a doença não é para a morte, é para a minha glória. Ele está dizendo: eu te escolhi com defeitos, com problemas, mas eu te escolhi. Receba meu espírito, receba minha glória, receba minha unção.
Isso. Pessoal do apoio, vai orando pelas pessoas que Deus está mandando. Ore por elas. Intercessoras, interceda agora, porque existem espíritos de morte que está saindo desta manhã aqui. Isso. Intercedam, porque existem espíritos de morte que estão saindo desta manhã aqui nesta. Abrace a sua família, abrace quem está com você. Ore por ela 1 minuto. Enquanto você ora, nós louvamos ao Senhor. Ore um pelos outros agora. Um abençoe o outro agora. Isso. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi o teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quantos creem que esta semana tem milagre para você? Aplaude a Jesus. Aleluia. Tome o seu assento, dando glória a Deus. Vamos ceiar. Pessoal do apoio, pega para mim lá a Santa Ceia. Nós vamos ceiar. Diga glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Coloca para mim no telão. Você que tem dúvidas acerca da Santa Ceia, é só você ler comigo aqui. 1 Coríntios 11, verso de número 23. Fala sobre a Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Isso aqui são palavras escritas do apóstolo Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Bem rapidinho, meu amigo. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, olha aqui, isso aqui é muito interessante. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém. Diga glória a Deus. Só até aqui, você que vai ceiar, nós vamos passar aí com a bandeja. Você que vai ceiar vai pegar o pão, o cálice, vai abrir, não vai comer ainda e vai ficar de pé.
Amém? Depois que todos os que vão cear forem servidos, nós iremos orar. Amém, gente? Então, pode passar, por favor, com pão, cálice. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar e vem cear, o mestre chama pra cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos tua alma, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vamos cantar todos juntos, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Amém. Olha, você que está em casal, troque o cálice com a sua esposa, com o seu esposo. Você vai renovar a sua aliança com Cristo e com Ele. Amém? Aí, só o cálice. Pode abrir. Agora, pegue o pão e levante o mais alto que você puder. Isto é o meu corpo, diz o Senhor, que foi partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Coma do pão, mastigue tranquilamente, agradecendo a Jesus pela morte, pela ressurreição dele, pela promessa que ele fez de vir novamente nos buscar. Coma do pão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Levante o cálice. Isto é o meu sangue, diz o Senhor. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte, a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Pode beber do cálice. Depois que você beber, faça aquilo que você sentir. Se quiser se ajoelhar aqui na frente do altar, pode vir. Se quiser se ajoelhar no seu canto, do jeito que você quiser. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que você. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós te
Abrace alguém e diga para ela: você é livre pelo sangue de Jesus. Eu sou livre. Sim, Senhor. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Você pode aplaudir lá em cima, bem forte para Jesus. Oh, glória! Aleluia! Quantos estão felizes com Cristo? Dá um glória a Deus aí. Santa Ceia é sempre emocionante. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa manhã, diga glória a Deus. Amém. Nós vamos ofertar e dizimar nessa manhã. Amém? A Bíblia, ela diz que Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Diga glória a Deus. Então separe nas suas mãos sua oferta, seu dízimo. Eu não vou pregar sobre a generosidade por conta do horário. Amém? Mas eu quero pedir para você que ama a obra de Deus, oferte hoje, dando o seu melhor para Deus. Amém? Amanhã será uma segunda-feira de desafios nessa igreja. Esses últimos 2 meses, abril e maio, foram 2 meses de muita batalha. A igreja ainda não está como nós estamos no projeto, mas está ficando. Amém? Está ficando. E eu quero contar com você. Diga glória a Deus. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para que você se sinta bem. Quando você chega, você se sinta bem. Diga glória a Deus. Na sua frente aí na cadeira tem um Pix. Você viu aí no assento? Só você olhar para frente assim, atrás da cadeira tem um adesivo que é a nova chave Pix da igreja. Amém? Inclusive você já anota aí para ficar salvo no seu aplicativo, que é a nova chave Pix. Essa daqui é a da antiga ainda, mas também está valendo. A conta não foi excluída, mas vai ser. Então quero que você anote, guarde aí com você essa nova que está aí na cadeira da frente. Amém? Tem um QR Code. Você que quer ofertar, dizimar, fazer um voto com Deus, se for no Pix, é só apontar a câmera do seu celular, já vai cair no Pix da igreja. Você entra no seu aplicativo e faz a sua oferta.